Olá, nós vamos falar sobre futebol. Já temos um vídeo sobre esse tema no canal, só que o outro vídeo foi abordado mais a forma política em que o futebol influenciou os outros esportes, como ele colocou o esporte no meio econômico, né, de uma forma mais abrangente. Então eu vou deixar o link do outro vídeo na descrição, e nesse vídeo a gente vai falar mais sobre futebol da sua forma técnica, suas regras, algumas táticas, né, como o jogo funciona, entre outras coisas. Fica com o Barça, Simão Soares, tem condição legal, sai o toque pelo meio, ela chega no Neymar, que lance é esse, nossa senhora! Gol! Do Santos, aí o Neymar, protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que golaço! Gol! Do Peixe! Uma obra-prima de Neymar, número 11. Então, fazer um breve resumo do que tinha no outro vídeo. A gente falou basicamente sobre a história do futebol, a gente falou sobre sua origem, falou sobre como o esporte funcionou na época da Revolução Industrial na Inglaterra e a fundação do Football League, que aconteceu em 1888. E com o surgimento do futebol no século XVII e sua influência, a gente teve o surgimento de vários outros esportes posteriormente. E no decorrer dessa evolução, também tivemos as evoluções das regras. Então tivemos aí o tamanho do campo, o tempo de jogo, a forma como que era batido lateral, escanteio, entre outras coisas. Até o tamanho do gol foi sendo modificado no decorrer do tempo. Então, para começar, naquela época, o campo tinha que ter 120 por 180. Então você tinha ali 11 contra 11. Você até tinha algo que era como goleiro, só que os jogadores não podiam botar a mão. Era um jogo totalmente diferente do que a gente conhece hoje. Essas regras elas foram incluídas e modificadas de acordo com as necessidades que o esporte vinha apresentando. Por exemplo, quando tinha um lateral, quando a bola ia para fora, não era da equipe que não tinha tocado por último. Se a bola fosse para fora, seria do primeiro que pegar. Então fica parecendo aquelas peladas que a gente joga hoje em dia na rua, né? Vai para fora, quem pegar primeiro bate lateral. Antigamente era assim. A criação do goleiro também, como o gol ele era muito grande, um espaço muito grande, não dava para o jogador defender tudo sem a mão. Então colocou uma área, né? E quem estivesse ali para defender, né, o designado a defender o gol, seria o único que poderia colocar a mão na bola desde que estivesse dentro da área. O pênalti também foi modificado, ele simplesmente não existia, então começavam muitas faltas ali, aconteciam muitas faltas e não tinha nenhuma penalidade para as equipes. Então a falta dentro da área acabou sendo colocada como pênalti para poder evitar que essas faltas fossem muito seguidas, né, vamos dizer assim. E aí a gente tem a distância do pênalti para o gol, que são 10 jardas, né, cerca ali de 9 metros e alguma coisa. E essa também é a distância que os outros jogadores têm que estar dessa bola. Então aquela meia lua que tem na área, ela é para complementar a distância em relação à bola, os jogadores que estão fora da área. Então quando você vai bater o pênalti, que só tem a bola ali e só tem um jogador que vai bater, os outros jogadores estão fora da área, aquela meia lua ali, ninguém pode entrar, a não ser o batedor. A regra dos 90 minutos também foi incluída nessa época ainda, já que não tinha muito uma definição de quanto tempo deveria durar um jogo. Só que mesmo criando dois tempos de 45, não era obrigatória a troca de campo quando terminava o primeiro tempo. Isso só foi implementado um pouco para frente. E aí, em 1904, tivemos a criação da FIFA, e a FIFA começou a regulamentar essas regras. Então as regras passaram a ser todas estudadas, como qualquer outra federação faz, e o estudo dessas regras fez com que o futebol se tornasse o que é hoje pra gente. Muitas das regras foram feitas com base em problemas que aconteciam em jogo, né? Por exemplo, a camisa de manga. Não pode usar camisa sem manga.
todos os jogadores tem que ser com manga. Mas por quê? Porque teve uma época, eu acho que se não me engano em 2010, em que os jogadores de Camarões foram para a Copa do Mundo com camisa sem manga, tá? Com a camisa até aqui. Só que não tinha nada na regra que falasse sobre isso. E como eles buscam um padrão, então a partir dali eles criaram uma regra em que não é permitido jogar qualquer competição da FIFA com camisa sem manga. Todos têm que ter manga. E a regra do impedimento só foi estabelecida em 1907, essa aqui é uma das regras mais polêmicas do futebol. Mas por que essa regra foi criada? Simplesmente porque os jogadores ficavam perto do gol, do poste ali, para poder fazer o gol com mais facilidade. Só que não ficava um jogador, ficava vários jogadores, e isso fazia com que o jogo não tivesse tática, simplesmente ficassem jogadores lá perto do gol, né, guardando caixão, vamos dizer assim. E isso perdia a graça do jogo, porque você não tinha estratégia, né? Então se você não tem que pensar muito, as pessoas também não se interessam pelo jogo. Então criou-se a regra do impedimento, que diz que um jogador atacante só pode receber a bola se estiver atrás de pelo menos 2 defensores, né? E quem são esses defensores? O goleiro e mais um jogador de linha. Então no momento do passe, esse jogador que está atacando, ele tem que estar atrás do segundo jogador. Se ele tiver um cabelo na frente e ele participar da jogada, já é impedimento. E isso obrigou com que as equipes tivessem que criar posicionamentos para os jogadores, criar estratégias para poder passar pela essa defesa, e a defesa das equipes adversárias passaram a adiantar a defesa para poder utilizar esse impedimento a favor deles. Ou seja, uma regra transformou todo o futebol. Hoje, estabelecido pela FIFA, o campo tem um máximo de 120 metros de comprimento e um máximo de 90 metros de largura. Mas por que máximo? Porque os campos eles podem variar. Existe um mínimo também estipulado pela FIFA, e isso faz com que existem campos de diferentes tamanhos em qualquer lugar do mundo. E isso faz diferença no rendimento dos atletas. Se você tem que percorrer uma distância maior, consequentemente, você pode ficar mais cansado no jogo. Por outro lado, se você tiver um campo menor, a defesa também fica mais próxima, e isso faz com que o ataque tenha que ser mais efetivo, né? Ou seja, tudo isso faz diferença na dinâmica do jogo. São 11 jogadores para cada time, então o jogo pode começar com menos jogadores em cada time, no mínimo 7 em cada time, né? Mas no profissional isso é impossível acontecer, mas jogos escolares, né, campeonatos amadores, isso pode acontecer de algum time não ter o time completo, e para não inviabilizar o jogo, eles colocam esse mínimo de jogadores para poder acontecer o jogo. Mas como a gente já viu, né, ou pelo menos a maioria de nós já vimos, em jogos competitivos, um jogador pode fazer uma diferença. Então jogar 11 contra 10 pode ser um problema para essa equipe que está com menos. Hoje a gente ainda mantém os 90 minutos de jogo, mas a gente tem os acréscimos. Isso por quê? Porque o jogo acabava acontecendo, ficar muito preso quando chegava ao final do jogo. Então os jogadores começavam a isolar a bola para longe. Isso fazia com que a bola demorasse a retornar ao jogo. E quando o jogo começasse, quando dava os 45 minutos, acabava o tempo, não dava para o ataque, né, ou o time que estivesse perdendo tentar empatar. Então, como isso era um recurso muito utilizado, já que era uma malandragem, criou-se o acréscimo. Por quê? Porque toda vez que o jogo para, de forma que tem que dar assistência, alguma coisa, o árbitro tem que resolver alguma coisa, esse tempo que foi perdido é reposto nos acréscimos no final do jogo. No jogo nós temos faltas, ela pode ser grave ou não. Essas faltas graves elas podem acarretar um cartão vermelho ou cartão amarelo, né? E essas cores desse cartão é por conta do semáforo, das cores do semáforo. Então o amarelo é um aviso, né? E se ele tomar o segundo amarelo é o vermelho. Então o cartão vermelho é a expulsão do jogador. E o jogador ele pode tomar um vermelho direto se a falta for muito grave. E se a falta acontece dentro da área, pênalti. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os posicionamentos. Vai ser bem rápido, não vou me aprofundar nisso porque são muitas posições. Mas a gente tem o goleiro, né, que é o primeiro jogador, vamos dizer assim. Os laterais, que podem ser direito ou esquerdo. Zagueiro
Então o zagueiro ele joga na defesa, ele fica lá atrás, ele pode ser central ou mais para os lados. Quarto zagueiro, meia defensiva, né, que é chamada de volante, meia atacante, que geralmente pode ser na direita ou na esquerda. Meia defensivo, o centroavante, que está bem lá na frente, quase perto do gol. O meia armador, então geralmente as jogadas começam dele, as jogadas ofensivas. E o meia atacante, pode ser ponta esquerda também. E isso a gente vai tentar visualizar agora com os esquemas táticos. Então eu botei 2 exemplos aí. Futebol tem inúmeros esquemas táticos, né? Somos 11 jogadores em campo de um time, né? Ou 10 em linha. E isso faz com que você possa colocar uma equipe muito defensiva, uma equipe muito ofensiva, ou equipe equilibrada. Geralmente isso vai se modificando ali de acordo com o meio de campo. Então tem técnicos que colocam 5 jogadores no meio de campo. Esses jogadores vão se dividir entre jogadores mais avançados e mais defensivos. Vão ter jogadores na parte ofensiva que vão ficar recuados para poder aumentar o número de jogadores ali no meio de campo. Ou seja, você tem muitos meios táticos. Isso vai variar de acordo com as equipes adversárias, né, e as necessidades para tentar infiltrar na defesa adversária. Então o primeiro exemplo que eu botei aqui foi o 3-4-3. Então o que está em azul ali é o 3, os amarelos no meio, né, é o 4, e os atacantes da frente, o que está em vermelho, é o 3. Então a gente consegue visualizar aí que tem menos defesas, né, apenas 3, mas a gente tem 4 no meio campo. Os 2 pontos mais avançados e os 2 centros um pouco mais recuados. Isso faz com que você tenha um equilíbrio ofensivo e um equilíbrio defensivo. Então se a bola corre muito para a defesa, esses 2 centrais eles vão recuar para poder ajudar os outros 3 ali. E se a equipe tiver muito ofensiva, os 2 que estão nas pontas, nas laterais, eles vão avançar para ajudar os outros 3 que estão no ataque. Isso pode ser muito bom, dependendo da equipe. Também pode ser muito ruim, porque pode ficar um buraco ali no meio, né? Isso pode facilitar a movimentação da equipe adversária. O outro esquema tático é o 3-2-5. Então a gente tem ali 3 em azul também atrás, só que pode perceber que eles são um pouco mais abertos. A gente tem 2 no meio, os 2 amarelos, e os 5 ofensivos, né, que estão em vermelho ali, que eles jogam sincronizados, bem avançados. Mas essa tática pode ser conhecida também como 3-2-2-3, ou seja, aqueles 2 ali vermelhos que estão um pouco mais recuados, eles podem servir como complementação para o meio, caso a equipe adversária seja muito ofensiva. Mas também a gente pode perceber ali pelo esquema que os espaços nas laterais são maiores, né? Se no 3-4-3 a gente tem um espaço maior ali no meio para a equipe adversária jogar, no 3-2-5 ou 3-2-2-3 eles têm um espaço na lateral para poder correr mais. Então isso faz com que esses jogadores que são mais abertos tenham que correr muito mais para poder defender ou até mesmo atacar. Então percebam que todas as táticas têm seus prós e contras, tá? Isso vale para qualquer esporte. Então isso tem que ser sempre analisado, tem que ver o estilo de jogo dos adversários, tem que ver como neutralizar o esquema tático adversário. Isso a gente viu no vídeo sobre inteligência tática, né? Também tem um vídeo aqui no canal. Então é bom a gente pensar um pouco sobre como o esporte funciona dessa maneira, tá? Principalmente futebol, que são muitos jogadores, muitos esquemas táticos, muitas posições, né? E cada posição ela vai ter uma função diferente. E para quem quer se tornar jogador, quem gosta, quem é entusiasta do futebol, é interessante conhecer todas essas posições. Bom, para a gente fechar o vídeo, a gente vai falar sobre algumas personalidades do futebol. Eu escolhi principalmente os brasileiros, né? No Brasil, durante muito tempo teve o melhor futebol do mundo. A gente ainda tem uma equipe muito forte, mas ainda estamos voltando a subir, né? Isso deve demorar um pouco mais, mas alguns desses nomes que eu vou citar aqui fizeram muita diferença no futebol em suas épocas. Então, primeiro, o Ronaldinho Gaúcho, ele que jogava de meia armador, né? E ele ficou conhecido como bruxo porque ele tinha uma técnica absurda com os pés. Ele conseguia fazer qualquer movimento
qualquer malabarismo. Ele tinha uma visão de jogo, ele dava o passe em qualquer lugar, ele era criativo na hora de fazer os gols, né? Batia a falta muito bem. Então ele fazia a sua função de meio armador. Talvez acho que seja o melhor do mundo, ou o melhor da história. Tivemos Pelé, ele que é o maior jogador da história ainda, é considerado. Ele jogava de centroavante, atacante, né? Ele tinha o mesmo estilo do Romário, ele jogava bem avançado, então ele não ajudava na defesa. Por outro lado, quando ele recebia a bola, ele fazia a função dele muito bem, que era fazer gol, né? A função do centroavante é fazer gol. E isso ele, Romário e Ronaldo faziam com maestria, né? A bola chegava nos pés desses caras e era gol, não tinha jeito. E o Taffarel, né, um dos maiores goleiros da história, também do Brasil. Então o Brasil ele consegue formar jogadores em todas as posições. Tivemos excelentes jogadores meias, excelentes jogadores zagueiros, laterais. Mas se eu fosse falar de todo mundo aqui ia ficar muita coisa, então eu só escolhi os mais conhecidos aí e os que fizeram realmente muita diferença na história, né? Tivemos Dunga, entre outros aí. Bom, gente, então é isso. Valeu.